Nós estamos em João, capítulo 12, não é isso? Evangelho segundo João. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 12. Lembrando que nós completamos um ano, né, no dia 17 de julho, completamos um ano que nós estamos meditando no Evangelho segundo João, versículo por versículo. Chegamos hoje no capítulo 12, versículo 24. Na verdade, hoje vamos ver os versículos 24 e 25, mas vamos começar pelo versículo 24. Nesse capítulo 12, como eu expliquei domingo, existem aí duas pregações de Jesus, antes então dele ficar a sós com os seus apóstolos, para falar aquelas coisas que estão escritas no capítulo 13 até o 17, e depois no capítulo 18 ele será preso e crucificado, morto, e assim vai para o fim do Evangelho, né? Mas antes de entrar no capítulo 13, as últimas duas pregações públicas de Jesus estão aí no capítulo 12. Nós estamos aí nessa primeira pregação de Jesus, que tem alguns elementos notáveis aí que nós devemos levar em consideração. O primeiro deles é esse aí de João 12, 24, que está aqui na íntegra para vocês, né? Onde Jesus diz, dando uma ênfase, todas as vezes que Jesus usa essa expressão em verdade, ele usa essa expressão para dar uma ênfase maior naquilo que ele vai falar. Então aqui numa dessas suas últimas pregações, Jesus traz esta ênfase aqui no que ele vai dizer aqui no versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Repitam. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Glória a Deus. Jesus está usando aqui um elemento que se chama comparação, ou uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação com uma semente, com a agricultura, acerca da plantação de trigo, o grão de trigo, a semente que planta, essa planta e o trigo, que era usado para fazer o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esta parábola de Jesus, esta comparação, ela tem duas aplicações. Não tem só uma aplicação, ela tem duas aplicações. A primeira aplicação é ao próprio Jesus. Em primeiro lugar, Jesus estava falando dele mesmo. Em primeiro lugar, Jesus é o grão de trigo. Jesus é a boa semente, a semente do trigo, o grão do trigo é a semente do trigo. Jesus é aquela boa semente que ele mesmo contou lá na parábola do semeador, que a gente lê em Mateus capítulo 13 ou em Marcos capítulo 4. Lembram da parábola do semeador? Lembram da parábola? Saiu o semeador a semear, né, a sua semente. Naquela parábola do semeador, o semeador é o Pai. O semeador representa Deus, nosso Pai. A semente que ele saiu para semear é o grão de trigo, é Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus. A boa semente é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a própria palavra
de Deus, a palavra viva e eficaz. Por que a palavra é viva? Porque a palavra é uma pessoa, a palavra é o próprio Jesus. O semeador é o Pai, a semente, o grão de trigo, é Jesus. O que significa caindo na terra? A terra representa o mundo todo. A palavra de Deus foi, em primeiro plano, digamos assim, semeada no mundo todo. É por isso que o mundo inteiro já ouviu falar da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo, especialmente agora, depois de toda essa tecnologia que atingiu o seu clímax aí, de meados do século passado para o início desse século, trazendo muitos elementos. Um deles é a globalização, a comunicação mundial. Através de tudo isso, nós podemos dizer que a palavra de Deus é conhecida no mundo inteiro. A Bíblia Sagrada, ela mantém 2 recordes. É o livro mais vendido, é o best-seller, o livro mais vendido na face da Terra. É o primeiro recorde. E o segundo recorde é o livro mais traduzido no maior número de línguas e dialetos do mundo inteiro. E existem equipes que estão trabalhando arduamente, no presente ainda, traduzindo a Bíblia em dialetos em que ela ainda não foi traduzida, de alguma tribo indígena que esteja perdida por aí em algum local do mundo. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, estão acontecendo no mínimo 70 traduções diferentes da Bíblia no mundo, por equipes que estão trabalhando. Tá? A Bíblia mantém esses 2 recordes. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Caindo na terra significa que Deus enviou seu Filho a essa terra. Jesus veio ao mundo para morrer. Deus havia nos criado para viver, mas nós caímos no pecado, e o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Tem uma linha filosófica grega que diz que o homem é um ser para a morte. Errado. O homem é um ser para a vida. É por isso que o homem nunca mais vai morrer. O homem é imortal. A morte física não é o fim do homem, é apenas uma separação temporária entre o corpo e a alma, mas esse corpo e essa alma vão ser unidos de novo na ressurreição, e os salvos viverão para sempre com Deus na glória, e os condenados viverão também para sempre com seu corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, que se chama no Apocalipse de a segunda morte, lugar de eterna condenação, mas todos os homens vão viver para sempre. As pessoas que já morreram, o que morreu foi o corpo era mortal, mas a alma é imortal. A alma dos salvos fica no paraíso esperando a ressurreição. A alma dos condenados já fica no inferno, esperando também a ressurreição deles, para serem lançados depois no lugar definitivo de condenação, que é o lago de fogo e de enxofre. O inferno não é o lugar definitivo de condenação, é apenas temporário. Tem outro lugar pior que o inferno, chama-se lago de fogo e de enxofre, aonde os ímpios serão lançados de corpo e alma. O paraíso tem as almas dos salvos, que vão receber o corpo, para depois irem de corpo e alma para o céu, onde está Jesus.
O inferno só recebe almas, as almas dos ímpios. O corpo deles foi sepultado, mas o corpo será devolvido na ressurreição para eles serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, porque o homem tem que viver para sempre. O homem é um ser que vai viver para sempre. Não importa em qual estado dos dois estados seja, estado de salvação ou estado de condenação. Todo mundo vai passar a eternidade em um desses dois lugares. E não existe um terceiro lugar, só existem esses dois lugares aí. E para o céu é isso que diz a boa semente que Deus lançou. Para o céu, para chegar no céu, para passar a eternidade no céu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele declarou: ninguém, não tem exceções, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é por Maria, não é por Santana, não é por meio de homens, não é por religiões, é por Jesus. Jesus é o único caminho de salvação. Fora de Jesus não há salvação. O apóstolo Pedro pregou essa semente, Atos 4:12, quando ele disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como pelo pecado a morte entrou no mundo, para realizar a obra da salvação, Jesus veio à terra, o grão de trigo caindo na terra. Ele veio à terra para morrer. Porque se ele não morresse, ele, Jesus, ficaria só. Ele seria o único homem no céu. Se Jesus vindo à terra, caindo na terra, significa ele se fez homem, ele era Deus e recebeu a natureza humana. Ele recebeu essa natureza humana para morrer na cruz em nosso lugar. Se ele não morresse, ele ficaria só. Ele seria o único homem no céu, porque ninguém mais entraria no céu, porque nós só temos entrada no céu porque Jesus morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados, levando o castigo pelos nossos pecados. Se ele não morresse, ele ficaria só. Por isso ele disse: se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse fruto que ele produz são os convertidos. A conversão de um pecador só é possível porque Jesus foi morto, porque Jesus foi ressuscitado. Se ele não morresse, o pecado não seria perdoado. O perdão do pecado não é uma desconsideração do pecado. O perdão do pecado não é um cancelamento do castigo. O perdão do pecado, ele é resultado de uma transferência do castigo. Deus transferiu o castigo que era para nós, ele transferiu para Jesus na cruz do Calvário. Não existe pecado sem castigo. Todo pecado é castigado. Por isso que nós cantamos no hino da harpa, hino número 9 da harpa: eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Meus pecados castigados em Jesus. Agora, aquele que não tem os seus pecados castigados em Jesus, vai ter os seus pecados castigados em si mesmos, no estado de condenação que começa já com o inferno.
Não existe pecado sem castigo. Os salvos não são salvos porque os seus pecados não foram castigados. Eles são salvos porque seus pecados foram castigados em Jesus, na morte de Jesus, na cruz do Calvário. Por isso, a primeira interpretação desse versículo é Jesus. Ele está falando primeiro de si mesmo. Ele é o grão de trigo. E ele já fez a sua parte. Como grão de trigo caído na terra, enviado à terra, ele já morreu por nós. Ele já passou por este sacrifício. Ele já se submeteu a este sacrifício. Ele foi obediente em tudo ao Pai. E como Paulo escreveu em Filipenses 2, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Então, nessa primeira aplicação dessa palavra, o grão de trigo é Jesus. Mas essa palavra tem uma segunda aplicação. Aqueles que são chamados à conversão por meio do Evangelho de Cristo Jesus, eles também são comparados ao grão de trigo. Foi por isso que Jesus continuou a sua pregação aqui em João 12, com o versículo 25, que vem logo em seguida aqui. Jesus diz assim, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Repitam. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aleluia. Esse versículo 25 traz para nós a aplicação do versículo 24 para nós, que cremos em Cristo Jesus, que fomos chamados a ser filhos de Deus pela pregação do Evangelho e pelo dom da fé que nós recebemos de Deus. Amados, para ter a vida eterna com Deus, temos que morrer para as coisas da terra, para as coisas do mundo. Então, nesse sentido, nós somos o grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Agora ele fica só sem Jesus. Ele fica só porque ele fica sem Jesus, sem Deus, sem perdão, sem misericórdia, sem salvação e, no final das contas, sem o céu. Existe aqui um paradoxo. Quem está vivo para o mundo está morto para Deus. E quem está vivo para Deus está morto para o mundo. O que significa estar vivo para o mundo? Estar vivo para o mundo é esse que ama a sua vida. O que fazem as pessoas que amam a sua vida? Elas querem aproveitar o mundo. E elas ainda falam, quero viver a vida. Quero viver a vida. Esses dias um repórter estava entrevistando um senhor de 91 anos de idade, né? Ele estava indo de viagem. Para onde o senhor está indo? Eu estou indo lá para a Baixada Santista, eu vou para a praia. O senhor vai para a praia nessa idade? Eu vou para a praia ver as meninas. Isso é viver a vida. Né? Para as pessoas do mundo, isso é viver a vida. Isso é a
aproveitar a vida. Todos aqueles que estão aproveitando a vida, faça bom proveito, porque isso é o mais perto que vai chegar do céu, porque vai perdê-la. Todos que amam a sua vida neste mundo, todos que querem esbanjar a sua vida nesse mundo, esbanjar os seus bens, esbanjar o seu tempo, esbanjar os seus anos, eu quero conhecer o mundo. Até eles cantam por aí, né? Falam por aí, esses caras do mundo sertanejo, falam por aí, esses caras de rodeio, acaba não, mundão. Amam o mundo, tá? Amam o mundo. A Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse texto que eu citei é de 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Onde João começa a escrever: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Tiago escreveu também, Tiago 4:4, infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Todo aquele que ama o mundo constitui-se um inimigo de Deus. Você é um grão de trigo. Se não morrer para o mundo, não vai viver para Deus. Não tem vida eterna. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, o que Jesus quer dizer com o verbo odiar? Ele está colocando aqui uma hipérbole. Ele está aumentando o significado de uma palavra. Como até ele usou essa mesma palavra às vezes, até em relacionamentos familiares. Sabia que muita gente, por causa da sua família, por tanto amor à sua família, acaba indo para o inferno? Porque ama a sua família mais do que a Deus? Jesus diz: quem amar o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Quem não odeia seu pai, sua mãe, sua família, tudo quanto tem, todos os seus queridos, não pode entrar no reino dos céus. Ele usou o mesmo verbo, odiar. Ele não está pregando o ódio, ele está usando uma expressão para dizer bem claramente que se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, tiver qualquer parente aí, você amando esse parente mais do que Deus, você está perdido, você não é de Deus. A mesma expressão ele está usando aqui. Aquele que não odeia sua vida aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Judas, que foi um dos irmãos de Jesus convertidos, que depois escreveu a epístola de Judas aqui antes de Apocalipse, não tem nada a ver com Judas Iscariotes, hein? Uma vez eu preguei numa igreja sobre a epístola de Judas, né? Quando eu preguei, no final da pregação, veio uma senhora, bem velhinha, né? Ah, pastor, eu fiquei tão feliz que no final Judas se converteu, né? Porque escreveu... Não, irmão, não é esse Judas. Não é o Judas Iscariotes, não. Judas era um nome muito comum na época de Jesus. Em aramaico, Judas. Em hebraico, Judá. Em hebraico, Judá. Aramaico, Judas. Judas, que não foi apóstolo, era um irmão de Jesus, irmão de Tiago, escreveu uma epístola aí antes do Apocalipse, só tem um capítulo, e um dos versículos ele falou assim, para
para dizer acerca das coisas do mundo, nosso relacionamento com as coisas do mundo, ele diz assim, ó, odiai até a sua roupa. Odiai até a veste manchada pela carne. Porque nem a sua roupa você trouxe ao mundo e também não vai levá-la para o céu. Eu não sei como é que vai ser isso, não sei se vai ser igual aqueles filmes do Deixados para Trás, né? Que arrebatava e a roupa ficava ali arrumadinha, né, no lugar. Ou se a roupa vai sair esfarelando por aí. Mas a roupa você não vai levar. Nem a roupa que você está vestindo vai para o céu. A sua roupa não é salva. No céu, está escrito em Apocalipse 19, existe já um guarda-roupa lá preparado com os modelitos celestiais. Tá? As vestes de linho fino para os santos que se santificaram na terra. Odiai até a roupa, até a veste manchada pela carne. O apóstolo Paulo explica na sua carta, uma das suas cartas aos Coríntios, ele explica qual deve ser o nosso contato com o mundo. Usar do mundo o mínimo possível que precisarmos para a nossa subsistência e sobrevivência nessa terra. E larga o resto de mão. Larga o resto. Porque o nosso tesouro, o tesouro dos filhos de Deus, não está no mundo. Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a barata corroem, onde os ladrões furam e roubam. Todo tipo de ladrão, até os que estão no poder. Viu? Sabe por que acontece isso? Alguém chega lá e aumenta a gasolina, esse tanto que aumentou aí? São ladrões. Sabe por que acontece isso? Para Jesus dizer para nós assim, não falei para vocês, não acumuleis tesouros na terra, porque vai sempre haver traça, barata, ladrão, furando e roubando. Para de perder o teu tempo e acumula tesouros no céu, onde nem a traça, nem a barata corrói, nem os ladrões furam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Deus conhece os corações, Ele sabe onde está o teu, sabe onde está o meu. Aqueles cujo coração está em Deus, estão cientes que vivem no mundo de passagem, que não vão levar nada daqui. E se você refletir bastante, nós precisamos de muito pouca coisa para sobreviver aqui. Por isso a Bíblia diz também que quem quer ficar rico nesse mundo, cai nas piores concupiscências enganosas. Porque a raiz de todos os males, não é de alguns males não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Jesus disse, ninguém pode ter dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e às riquezas, que era representado, o dinheiro era representado por um deus grego chamado Mamon. Para os filhos de Deus, a sua riqueza é Deus. Davi era um rei, e ele declarou lá no livro dos Salmos, Senhor, Tu és a minha porção e a minha herança. Outro bem não possuo além de Ti. As pessoas de Deus têm que aprender a ser desapegadas.
renunciar a si próprio, renunciar coisas e declarar: eu sou de Deus. As pessoas do mundo olham para você, vão olhar para essa pessoa e dizer: ah, mas que triste, a sua religião proíbe você de se divertir? Não, não me proíbe, não. É que a minha alegria é Deus. A minha alegria é o Senhor. Não existe nada e ninguém nesse mundo que me deixe tão alegre, tão satisfeito, tão preenchido, tão completo, como o meu Deus faz isso comigo. Eu não bebo porque tem uma lei na igreja proibindo beber. Eu não bebo porque eu não preciso buscar isso que esses bêbados andam buscando, que só se alegra se encher a cara. Eu não preciso encher a cara para me alegrar. Jesus já me alegrou. Eu não preciso de uma alegria fugaz, porque eu tenho uma alegria eterna sendo produzida dentro da minha vida. É assim que os filhos de Deus então vivem e testemunham e dão testemunho de quão precioso é o Senhor, do grande tesouro que eles têm no coração. Por isso, nós somos o grão de trigo. Uma vez eu fiz uma pesquisa, eu não entendo muito de agricultura, mas eu fiz uma pesquisa para saber com quem entende. O grão de trigo cai lá no solo. Aí ele tem que acontecer naquele grão um rompimento da casca. Um rompimento da casca para que o interior do grão entre em contato com o solo fértil. E aí então ele vai produzir. Aí eu entendi esse versículo 24. Se o grão de trigo não morrer. Aqueles grãos que não rompem a casca, tá? Aquele grão que não rompe a casca, o interior dele não entra em contato com o solo fértil. Aí ele não produz. Fica sozinho. Não vira uma planta. Não produz nada. Fica lá o grão morto. Fica lá morto. Não produz nada. Sabe, irmãos, Deus quer quebrar a nossa casca. Casca de soberba, casca de orgulho, casca de vaidade, casca de interesses, casca de egoísmo, egocentrismo. Nosso eu, Deus quer quebrar essa casca. Para que a gente entre em contato com o nosso solo fértil, que é Cristo Jesus. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Põe sua mão em você assim e diga: Senhor, quebra minha casca. Que eu morra para o Senhor viver em mim. Aleluia. Um dia eu fui convidado por um pastor para pregar na igreja que ele pastoreia, né? Aí ele, já me conhecendo, falou assim: pastor, eu queria pedir para o senhor trazer uma palavra gostosa para as pessoas. Pode deixar eu levar uma palavra bem gostosa. Aí eu cheguei lá para pregar, e a primeira coisa que eu falei: olha, o pastor falou para eu trazer a mensagem gostosa para vocês, só que tem um problema. O mensageiro, ele não é o dono da mensagem, ele é só o entregador da mensagem. A mensagem, o dono dela é Deus. Eu não posso inventar uma mensagem para vocês acharem aqui muito gostosa. Eu tenho que entregar para vocês a mensagem de Deus, porque eu sou mensageiro de Deus. Eu não sou o dono da mensagem, eu não sou o criador da mensagem, eu sou apenas aquele que entrega a mensagem. O dono da mensagem é Deus e ele não muda a sua mensagem. A mensagem dele é essa. E a mensagem dele é a seguinte: a palavra de Deus é espada de dois gumes. Você acha uma espada gostosa? Comeu espada hoje no Você acha espada gostosa? A espada serve para fazer carinho? Para que serve a espada?
A espada serve para matar. A palavra de Deus é a espada do Espírito, porque o objetivo dela é matar o nosso ego, nos matar, para que não vivamos mais nós, mas para que Cristo viva em nós. O cristianismo bíblico é: eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Se é a pessoa ainda que vive, então não é Cristo. Então não chame isso de cristão, nem de filho de Deus. Por isso está cheio de contra-testemunho por aí, porque são as próprias pessoas vivendo. Cristo não aparece, porque quem aparece são elas. O grão de trigo não morreu. Para Cristo aparecer, o grão de trigo tem que morrer, a casca tem que romper, o ego tem que estar crucificado, para Jesus viver em nós. É isso que a palavra de Deus opera. A palavra de Deus opera morte e ressurreição. Morte do velho Adão para o novo Adão viver em nós. Morte do velho homem para o novo homem viver em nós. Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar durante a ministração do casamento.